Você já parou para pensar o que existia antes de nós? Antes do Éden, antes do barro ganhar forma, antes do sopro divino transformar pó em alma viva? E se o que chamamos de começo não for o verdadeiro começo? A Bíblia sussurra verdades escondidas, mas poucos param para ouvir. Há um trecho em Jó 38:7 que quebra o silêncio e nos convida a olhar além. Os filhos de Deus jubilavam quando a terra foi lançada. Quem eram esses filhos de Deus que celebraram a fundação do mundo? Eles não eram homens, não eram descendência de Adão. Eram seres celestiais, criaturas de luz, envolvidos em um plano que antecede a humanidade. Um plano tão vasto, tão antigo, que os próprios pilares da criação tremem sob seu peso. E por alguma razão, essa parte da história foi silenciada, esquecida, ignorada ou talvez escondida de propósito. E se existiu uma criação anterior? Uma realidade espiritual que foi quebrada pela rebelião de Lúcifer, manchando o céu com a primeira sombra do mal. Alguns estudiosos acreditam nisso. Outros têm medo de tocar nesse assunto. Mas os mistérios bíblicos não foram escritos para serem ignorados. Foram deixados como sinais, pistas de um quebra-cabeça divino. E quem ousa investigar acaba descobrindo mais do que esperava. Esse vídeo é um chamado, não apenas para aprender, mas para despertar. Porque entender quem eram os filhos de Deus antes de Adão muda tudo. Muda a nossa percepção de tempo, de propósito, de quem realmente somos no grande plano divino. Talvez não sejamos os primeiros, apenas os próximos. E isso nos insere numa história muito maior do que imaginávamos. Então, se você sente que há algo faltando nas versões tradicionais, você está certo. Chegou a hora de encarar as entrelinhas das Escrituras com olhos novos. Porque quando a verdade aparece, ela não grita, ela chama baixinho. Mas quem ouve jamais será o mesmo. Antes que a luz beijasse as trevas e o tempo tomasse forma, algo já existia. Quando a voz de Deus ecoou pela primeira vez, haja luz. Eles estavam lá, observando em silêncio reverente. Jó 38:7 nos revela que enquanto os alicerces da terra eram lançados, os filhos de Deus jubilavam. Mas quem eram esses que já sabiam da glória antes que o barro respirasse? Essa pergunta não é um simples enigma. É uma chave que abre a porta para uma realidade anterior à nossa. Enquanto muitos pensam que Adão marcou o início da criação, a Bíblia sutilmente nos mostra outro cenário. Um tempo onde espíritos celestiais habitavam as regiões eternas e contemplavam a criação com admiração. Esses filhos de Deus não surgiram no Éden. Eles assistiram ao Éden nascer. E talvez saibam coisas que a humanidade ainda não ousou perguntar. Esses seres não aparecem por acaso. Eles são mencionados em contextos sagrados, como testemunhas da criação, mas também como protagonistas de eventos que desafiam a razão. Alguns os chamam de anjos, outros de seres espirituais de autoridade. Mas independentemente do nome, o que importa é que eles estavam lá, antes de nós. E o que vivenciaram nesse antes talvez explique o que enfrentamos agora. Pense nisso. Se existiam filhos de Deus antes da humanidade, então o plano divino não começou conosco. Nós entramos no palco de uma peça que já estava em curso, onde o céu já havia travado guerras e selado pactos. O universo espiritual não começou com Adão. Começou com um conselho divino e talvez com uma missão cósmica que ainda não compreendemos. E isso muda tudo. O silêncio das igrejas sobre esse ponto não é apenas uma ausência. É um vácuo espiritual que ecoa perguntas. Por que não ouvimos mais sobre esses seres nos púlpitos? Por que esse capítulo da criação parece sempre abafado, deixado de lado? Será que é medo? Ou apenas esquecimento? De qualquer forma, o desconhecido não deixa de existir só porque foi ignorado. Ele apenas espera o momento certo. E talvez esse momento seja agora.
Porque entender quem eram os filhos de Deus antes de Adão é mais do que curiosidade. É alinhar nossa visão com o alto, perceber que há algo maior, mais antigo e mais profundo nos envolvendo. E quando isso se revela, a história da criação deixa de ser um ponto de partida e se transforma em um eco divino que ainda ressoa, pedindo para ser ouvido. Desde os primeiros registros sagrados, há um brilho sutil por trás das palavras. Seres de luz, mensageiros celestiais, habitantes do invisível. Muitos estudiosos apontam que os filhos de Deus mencionados em Jó 38:7 são, na verdade, anjos, criados muito antes da humanidade, com propósitos definidos e papéis estabelecidos. Eles cantavam enquanto o mundo nascia. E quem canta a criação conhece seus segredos. Esses seres não são figuras distantes ou poéticas. A Bíblia está cheia de suas aparições, muitas vezes envoltas em temor e glória. São descritos como guerreiros, mensageiros, adoradores ao redor do trono. Mas no princípio, antes do princípio conhecido, eles eram os espectadores celestes de um espetáculo divino. Eles viram a terra ser formada. Eles viram e se alegraram. Mas por quê? Talvez porque sabiam o que aquela criação significava no plano eterno. Talvez porque reconheciam ali uma extensão do amor de Deus, ou um novo campo de batalha. Os anjos, nesses relatos, não são apenas coadjuvantes, são parte ativa da arquitetura espiritual do universo. E ao serem chamados de filhos de Deus, a Escritura não exagera. Ela os coloca em um lugar de honra, de proximidade com o Pai. Mas essa teoria também levanta perguntas inquietantes. Se os filhos de Deus eram anjos, como explicar suas ações posteriores? Como entender Gênesis 6:2, onde eles tomam mulheres humanas por esposas? Isso não parece apenas celestial, parece uma transgressão. E se esses filhos de Deus são os mesmos anjos que se rebelaram com Lúcifer, então algo muito mais sombrio está escondido nas entrelinhas. E é aí que a história ganha atenção. Porque nem todos os anjos permaneceram fiéis. Alguns caíram, alguns escolheram outro caminho. E se os filhos de Deus fazem parte desse grupo dividido, então o que vemos em Jó é apenas o início de um drama celestial, que culminaria em guerras, julgamentos e profecias. Um drama que não terminou, apenas mudou de cenário. Ainda assim, essa teoria é só uma lente, uma forma de tentar entender o invisível. E por mais que ela faça sentido, ela nos deixa com mais perguntas do que respostas. Afinal, se os anjos são os filhos de Deus, o que mais eles viram, o que mais eles sabem, e por que esse conhecimento parece tão distante da humanidade de hoje? E se os filhos de Deus não fossem anjos, mas almas humanas criadas antes mesmo do tempo ganhar forma? Há quem diga que, no coração eterno de Deus, cada espírito já existia, aguardando apenas o momento certo para vestir carne. Essa visão encontra eco em textos como Jeremias 1:5, onde o Senhor diz: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Uma frase que parece atravessar dimensões. Segundo essa teoria, cada alma foi concebida no eterno, não como um acidente, mas como parte de um propósito divino cuidadosamente arquitetado. Os filhos de Deus seriam essas almas, cheias de identidade e missão, que celebraram a criação porque sabiam que um dia participariam dela. Talvez dançaram ao redor do trono, talvez aguardaram sua vez de nascer, com olhos fixos no plano divino que agora habitamos. É uma ideia profunda e, para muitos, reconfortante. Pensar que não somos apenas pó animado, mas espíritos antigos que pertencem a algo maior, que nossa existência não começou aqui, mas foi revelada aqui. E isso explica a sensação de saudade que muitos carregam no peito, uma nostalgia de um lugar que nunca visitamos com os pés, mas que nossa alma parece conhecer. Mas há algo ainda mais inquietante. Se essas almas realmente existiam antes do mundo físico, o que aconteceu com elas até aqui? Por que algumas pareciam se lembrar,
como os profetas, os sonhadores, os sensíveis, e outras não? Será que existe um véu entre o eterno e o agora? E viver é, aos poucos, redescobrir quem somos. Talvez nossa jornada seja menos sobre aprender e mais sobre lembrar. Essa teoria não nega a criação do corpo, mas expande a criação da alma. Nos convida a ver a humanidade como algo que desceu do alto, não algo que surgiu do chão. Ela reacende uma centelha espiritual que muitas vezes é apagada pela rotina e pela lógica. E nos faz perguntar: se eu fui conhecido antes de nascer, então, o que estou fazendo com esse chamado hoje? Claro, essa visão não é consensual. Ela divide opiniões, instiga debates e desafia estruturas teológicas rígidas. Mas o que não se pode negar é a beleza dessa possibilidade, a de que você, sim, você, tenha sido um filho de Deus antes mesmo de abrir os olhos neste mundo. E se for verdade, então ainda há muito a ser lembrado. E se entre Gênesis 1:1 e 1:2 houver um intervalo, um abismo cheio de histórias esquecidas, a chamada Gap Theory, ou teoria do intervalo, propõe que houve uma criação antes da criação que conhecemos. Uma era anterior, misteriosa, talvez destruída por um juízo celestial. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas por que estaria vazia se foi criada perfeita? Essa pergunta ecoa como um sussurro entre as páginas. Alguns estudiosos acreditam que essa primeira criação foi habitada, possivelmente por seres espirituais, os filhos de Deus, que receberam autoridade sobre um cosmos que hoje mal compreendemos. Uma civilização anterior, extinta antes que Adão fosse moldado. Um reino caído no tempo, cujas ruínas não estão na terra, mas na memória espiritual do universo. A rebelião de Lúcifer pode ter sido o marco do fim dessa era. Um tempo onde o orgulho nasceu no coração de um querubim e o céu se partiu em guerra. Se essa teoria for verdadeira, então a criação que conhecemos, a de Adão, o Éden, a humanidade, seria uma reconstrução. Um novo começo, edificado sobre os escombros de um julgamento antigo. E os filhos de Deus, testemunhas disso tudo, ou sobreviventes. Essa ideia é tão profunda quanto perigosa. Ela nos força a olhar para a Bíblia não como uma narrativa linear, mas como uma tapeçaria de revelações fragmentadas. O que parecia ser o capítulo 1, talvez seja o capítulo 2. E o silêncio entre os versículos talvez seja o som abafado de uma história que ainda pulsa no invisível. Uma criação antes da criação. Um céu antigo, rachado por dentro. Se houve uma civilização anterior, onde estão suas marcas? Talvez não sejam visíveis com os olhos, mas com o espírito. Talvez estejam nas lutas que travamos hoje, nos ecos da rebelião que ainda ressoa nas trevas. E se os filhos de Deus fizeram parte dessa era, então eles sabem o que o homem ainda está tentando entender. Eles viram o que foi perdido e o que foi prometido novamente. A Gap Theory não busca substituir a fé, mas expandir a compreensão. Ela nos convida a não temer as entrelinhas, mas a mergulhar nelas com coragem e reverência, porque talvez o plano divino seja como um livro cujas primeiras páginas foram arrancadas, mas cujos capítulos restantes ainda carregam o poder da redenção. Imagine uma sala invisível, repleta de seres gloriosos, onde decisões eternas são tomadas. Não é ficção. É o que o Salmo 82 e outros textos sugerem ao mencionar um conselho divino. Um círculo celestial liderado por Deus, mas composto por seres espirituais chamados filhos de Deus. Eles participavam da administração do cosmos, como príncipes designados pelo próprio Criador. E isso muda a forma como enxergamos o céu. O termo Deus está na congregação dos poderosos, nos mostra que o trono celestial não está isolado. Ele é cercado por vozes, por conselhos, por propósitos discutidos antes de se tornarem realidade.
Esses filhos de Deus não eram meros espectadores, mas colaboradores no plano divino, administradores de regiões, tempos e realidades que ainda nos são veladas. É como se o céu tivesse sua própria corte e sua própria política, mas nem todos permaneceram fiéis. O mesmo salmo acusa alguns desses seres de injustiça e corrupção. Um lembrete trágico de que até no alto mais alto, o livre-arbítrio existe, e com ele, a possibilidade da queda. Se os filhos de Deus eram membros desse conselho, então conheciam a ordem, e também o peso da desobediência. Alguns mantiveram-se puros, outros, como nos dias de Lúcifer, escolheram o próprio caminho. Essa estrutura espiritual também ecoa nas palavras de Daniel, que fala de príncipes celestiais responsáveis por nações. Seriam esses filhos de Deus? Seriam eles os mesmos mencionados por Paulo quando fala de principados e potestades nas regiões celestiais? É possível que esse conselho ainda exista, agindo nas sombras do plano terreno, influenciando guerras, impérios, decisões e destinos. Se isso for verdade, então o mundo não está à deriva. Existe uma ordem, mesmo no caos, uma hierarquia que opera além da nossa visão, mas que interfere diretamente no nosso dia a dia. E os filhos de Deus, nesse contexto, seriam mediadores invisíveis, cujos atos ainda reverberam na terra. Algumas decisões tomadas ali talvez tenham moldado séculos inteiros de história humana. Mas esse conselho não era inquebrável. E foi exatamente essa ruptura que gerou a tensão que ainda sentimos no mundo. A confiança foi traída. O plano precisou ser ajustado. E talvez, nesse ponto da história, a humanidade tenha sido chamada para ocupar um espaço vazio, um lugar de autoridade, que antes pertencia a outros. No coração da eternidade, onde tudo era luz, surgiu a primeira sombra. Não foi causada por escuridão, mas por orgulho. Lúcifer, chamado de portador da luz, desejou mais do que tinha, desejou ser como Deus, e nessa ambição rompeu com a ordem divina. O que antes era harmonia se partiu em conflito, e muitos filhos de Deus o seguiram numa rebelião que ecoa até hoje nas entrelinhas da criação. Não foi apenas uma queda individual, foi um levante espiritual. Uma guerra que começou nos céus e deixou cicatrizes no invisível. A Bíblia fala de dragões, estrelas lançadas à terra, potestades sendo lançadas ao abismo. É o retrato de uma ruptura cósmica, uma divisão no próprio conselho celestial. E se os filhos de Deus faziam parte desse conselho, então alguns deles também se corromperam. Essa rebelião não foi pequena, ela teve consequências eternas. As Escrituras nos mostram que, desde então, existe um conflito espiritual contínuo. Forças invisíveis operam contra o plano divino, tentando distorcer, atrasar ou destruir o que Deus quer realizar. É nesse campo de batalha que a humanidade foi inserida, não como vítimas, mas como peças-chave de um jogo que começou antes que o tempo existisse. Os filhos de Deus que caíram não desapareceram. Eles se tornaram entidades sombrias, conhecidas como demônios, dominadores, espíritos enganadores. Eles não perderam sua existência, perderam sua glória. E desde então buscam corromper o que Deus ama. Por isso, entender essa rebelião é mais do que saber o passado. É entender o presente e os ataques invisíveis que enfrentamos. Mas mesmo na queda, há vestígios de quem eles foram. O brilho antigo ainda reluz em suas mentiras. A inteligência que um dia louvou a Deus, hoje é usada para seduzir homens. São eles que distorcem verdades, criam religiões falsas e tentam desviar a humanidade de sua origem. Porque eles sabem, se o homem descobrir quem é, eles perdem o poder. Por isso atacam o propósito com tanta fúria. E nesse contexto, a rebelião de Lúcifer não foi o fim de algo. Foi o começo de uma longa contenda entre luz e trevas.
Uma guerra que ainda está em curso, uma tensão invisível que pulsa ao nosso redor e que, de alguma forma misteriosa, conecta os filhos de Deus caídos com a necessidade de redenção que arde no coração humano até hoje. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele fez algo que ressoou no universo espiritual. Entregou-lhes domínio sobre a terra. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Palavras que, em Gênesis 1:28, não são apenas bênção, mas um ato de transferência de autoridade. O governo que antes pertencia a seres espirituais, os chamados filhos de Deus, agora estava nas mãos de seres de pó e sopro. Essa transição não foi uma casualidade, foi um marco. Deus escolheu criar o homem à sua imagem, não apenas com aparência, mas com capacidade de representar o céu na terra. A humanidade se tornou o novo elo entre o visível e o invisível. Anjos assistiram em silêncio enquanto Deus colocava no homem a responsabilidade de cultivar, proteger, governar. Mas nem todos se alegraram com isso. Imagine o impacto no mundo espiritual. Seres que antes administravam reinos, agora assistiam à elevação de uma criatura nova. Talvez ali tenha nascido a inveja antiga que move a serpente no Éden, porque dar domínio ao homem foi um ato de amor, mas também um golpe no orgulho dos que haviam caído. Eles perderam o posto, e o homem recebeu aquilo que eles um dia desprezaram. Por isso, o ataque à humanidade não é aleatório. É uma guerra por território, por autoridade, por herança. Os filhos de Deus que permaneceram fiéis continuam servindo o plano de Deus. Mas os que se rebelaram travam desde então uma batalha silenciosa para retomar aquilo que perderam. E o campo dessa guerra é a alma humana, porque quem domina a alma, domina a terra. Mesmo após a queda do homem, Deus não revogou essa autoridade. Ao contrário, ofereceu redenção, sacrifício e promessa. O domínio da terra segue como uma missão, carregada de responsabilidade e peso espiritual. Somos mais do que habitantes deste mundo. Fomos chamados a ser governantes com discernimento, guardiões de um reino que nasceu no céu, mas floresce aqui embaixo. E entender esse chamado é como acordar de um longo sono. É perceber que a história não gira apenas em torno de anjos ou demônios. Ela gira em torno da decisão divina de confiar no homem, mesmo sabendo de sua fragilidade. Uma decisão que revela o amor de Deus e que continua sendo contestada por aqueles que o perderam. Algo estranho acontece quando lemos as Escrituras com atenção. Existem personagens, cenas e conceitos profundos, mas que quase nunca são comentados nas igrejas. Os filhos de Deus estão lá, descritos com clareza, atuando em momentos cruciais da história bíblica, mas por algum motivo foram empurrados para os bastidores da teologia moderna. Por quê? O que estamos deixando de ver? O silêncio pode ser mais revelador do que as palavras. Quando certas verdades são ignoradas, o vazio grita. Será medo? Falta de preparo? Ou uma escolha deliberada de manter as coisas simples? Fato é que a realidade espiritual apresentada na Bíblia é muito mais rica e complexa do que aquilo que muitos púlpitos ousam abordar. E o povo de Deus continua comendo migalhas onde há banquetes. A verdade é que a Bíblia nunca foi um livro raso. É um oceano de revelações, códigos, visões e promessas. Mas quando se decide falar apenas das partes seguras, cria-se uma fé frágil, moldada mais por conveniência do que por convicção. E nesse vácuo, assuntos como os filhos de Deus, o conselho divino ou mesmo a rebelião angelical são tratados como lendas, quando deveriam ser estudados com temor. O próprio apóstolo Paulo afirmou que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isso não é figura de linguagem, é um alerta, um convite para tirar o véu. Mas se não entendemos quem são essas entidades, como vamos vencer essa guerra? Ignorar a batalha é um risco.
E omitir o inimigo é desarmar o exército. Por isso, precisamos voltar às Escrituras com olhos lavados pela sede da verdade. Não para criar doutrinas fantasiosas, mas para redescobrir as raízes do plano divino. O que a tradição abafou, o Espírito Santo quer ressuscitar. E talvez, entre as páginas esquecidas da Bíblia, estejam os segredos que explicam as dores, os ataques e as promessas que vivemos hoje. Mas enquanto a teologia moderna se cala, o céu continua falando. As Escrituras permanecem abertas, esperando que alguém se levante para ouvir, porque a revelação não terminou. E o que foi omitido por conveniência será revelado por necessidade. Desde os primórdios, o mundo espiritual nunca foi uma realidade distante. Ele sempre esteve entrelaçado com a história humana, como uma trama invisível por trás de cada capítulo da Bíblia. Em Gênesis 6:2, encontramos um dos relatos mais controversos e enigmáticos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Um versículo que carrega mais perguntas do que respostas e que escancara uma conexão direta entre o céu e a terra. Essa passagem não fala apenas de uma interação, mas de uma união entre dimensões. Seres espirituais, talvez anjos caídos, se relacionando com mulheres humanas. O resultado: gigantes, heróis antigos, figuras que parecem ter saído de mitologias, mas que estão nas Escrituras. Como explicar isso sem reduzir a Bíblia à fantasia ou forçá-la ao literalismo? Como conciliar fé e razão diante de algo tão incomum? Talvez o erro esteja em tentar racionalizar o que só pode ser discernido espiritualmente. O que aconteceu ali não foi apenas um desvio de conduta, foi uma quebra de limites eternos, uma tentativa de corromper o plano divino, de misturar o que foi separado. Os filhos de Deus nessa narrativa cruzaram uma linha que Deus havia estabelecido. E a consequência foi um julgamento severo, o dilúvio, um reinício forçado da história humana. Mas essa não foi a única vez em que o espiritual tocou o físico. Toda a Bíblia está repleta de momentos onde anjos aparecem, demônios se manifestam, visões tomam forma e profetas recebem mensagens de mundos que não vemos. O céu não está longe. Ele se manifesta onde há propósito e sensibilidade. E talvez hoje ainda esteja falando, só que poucos estão ouvindo. É por isso que precisamos olhar para esses relatos com reverência, não com escárnio. Eles nos lembram que o mundo não é apenas o que os olhos veem, que há uma batalha acontecendo em outra dimensão e que às vezes ela invade a nossa. E quando isso acontece, as consequências são eternas, para a bênção ou para juízo. E se no passado esses seres desceram, o que os impede de agir hoje, com novas estratégias, novos disfarces, novas intenções? Talvez eles ainda estejam entre nós, mas agora mais sutis, mais sorrateiros. E o que era visível em Gênesis agora opera nas sombras, aguardando um novo confronto que já começou, dentro de cada um de nós. E se tudo isso, a criação, a rebelião, a transferência de domínio e os filhos de Deus, for apenas uma fração de algo muito maior? A ideia de que o ser humano é o centro absoluto do universo pode ser confortável, mas talvez seja limitada. Se seres espirituais existiam antes de Adão, então o plano divino não começou com o homem. Começou muito antes, em esferas que mal compreendemos. A criação da humanidade pode não ter sido o primeiro ato, mas o ponto de virada. Como se Deus, diante do caos causado por uma rebelião celestial, escolhesse criar algo novo. Não apenas barro e alma, mas um ser que pudesse refletir sua imagem e redimir a história. Nós não somos um acidente, somos uma resposta, um projeto de esperança no meio da antiga ruína. E se o homem foi criado para ocupar o lugar dos que caíram? E se, através da humanidade, Deus estivesse mostrando a todo o universo que sua graça é mais poderosa que a queda? Isso nos insere numa missão cósmica. Não apenas viver,
mas manifestar o caráter de Deus onde antes houve traição. A terra, então, se torna o palco de uma redenção universal, que os anjos observam com atenção. A Bíblia diz que até os anjos desejam perscrutar o que está sendo revelado aos homens, como se houvesse um mistério que só a humanidade pode encarnar. Talvez porque o perdão, o amor incondicional, a adoção como filhos, sejam experiências exclusivas de quem caiu e foi levantado. E isso nos coloca no centro de uma revelação que impacta todo o cosmos. Tudo isso nos obriga a ver nossa existência com outros olhos. Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para revelar uma glória que começou antes da fundação do mundo. Uma glória que foi interrompida, mas que agora está sendo restaurada em nós, passo a passo, geração após geração. Somos parte de um plano eterno, onde até o que foi quebrado será usado para algo glorioso. E se esse plano ainda está em andamento, então a história não terminou. Estamos no meio de um enredo escrito pela mão de Deus, e o que está por vir pode ser ainda mais grandioso do que tudo que já foi revelado. O tempo de descobrir nosso papel chegou. Porque quando entendemos que fazemos parte de algo maior, a vida ganha o peso da eternidade. Tudo isso te faz pensar diferente, não faz? Talvez agora você olhe para a Bíblia com olhos mais atentos. Talvez perceba que cada versículo, cada silêncio, cada nome esquecido, esconde ecos de um plano eterno. Se os filhos de Deus já existiam antes de Adão, então a nossa origem é mais antiga, mais profunda, mais espiritual do que fomos ensinados a crer. E a grande pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo dormir como mais uma curiosidade teológica? Ou vai permitir que ele desperte em você um novo senso de propósito? Porque entender que você faz parte de algo maior não é um peso, é uma chamada, uma convocação divina para viver com os olhos no alto e os pés firmes na missão. Será que estamos preparados para isso? Será que estamos dispostos a deixar de lado uma fé rasa e buscar o que foi esquecido, distorcido ou silenciado? Talvez tudo o que você precisasse ouvir estivesse escondido em passagens que você nunca leu com atenção. Mas agora que você sabe, não dá mais para voltar atrás. O véu foi rasgado. Então, reflita com sinceridade. Você está vivendo como alguém que carrega um destino eterno? Ou tem caminhado como quem apenas sobrevive aos dias? O céu está observando. Os reinos espirituais ainda se movem. E a decisão que você tomar hoje pode ecoar na eternidade. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa acordar para essa realidade espiritual. Porque a verdade pode até ter sido ocultada por um tempo, mas agora ela está batendo à sua porta.